65. Tenhamos paz. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. É uma carta de Paulo. Tende paz entre vós. Vamos ler primeiro, depois eu volto comentando, né? Se não é possível respirar num clima de paz perfeito entre as criaturas, em face da ignorância e da beliculosidade que predomina na estrada humana, é razoável, procure o aprendiz a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmo, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representam base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quando nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então nós já vamos percebendo aqui no comentário, vamos reler, né? E vamos comentando. Tende paz entre vós. Então a paz começa no nosso mundo interior. E depois a gente exterioriza isso para o mundo exterior. Lógico que quem vai sentir essa paz interior nossa é os que estão mais ao nosso lado. E depois, então, nós vamos transmitindo essa paz que está dentro de nós para todos que nós vamos encontrando no nosso caminho. Então, vamos lá. Ele está dizendo assim, no primeiro parágrafo: se não é possível respirar num clima de paz perfeito entre as criaturas, em face da ignorância e da peliculosidade que predominam na estrada humana, então nós vivemos num planeta peliculoso, violento, ignorante. Então ele diz, discípulo, é razoável, procure o aprendiz, a serenidade interior. Isso é importante para que a gente não parta para discussões, briga, buscando impor uma paz, uma serenidade. Não adianta, não funciona assim. Então ele fala, não dá para mexer aqui fora, o mundo aqui é muito conturbado, procure sua paz interior. Controle-se, domine-se diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Vai chegar os conflitos, não tem jeito, não tem como. Chega uma notícia, chega uma situação, chega alguém te afrontando. Calma, tranquilo, serenidade interior. Não exija nada do mundo, exija de si mesmo.
cada mente encarnada, aí é cada um de nós, constitui um extenso núcleo de governo espiritual. Porque cada um de nós cada um de nós temos uma série de itens a ser governados pelo nosso espírito. As emoções. Vamos começar assim: pensamento, emoções, palavras, atitudes. Então tem muito núcleos, né, para ser governados. Subordinada agora a justas limitações. Agora, esses núcleos, isso é o que nós conhecemos aqui, encarnados, e que os espíritos nos deram uma noção. Mas tem muito mais núcleos que nós desconhecemos, porque cabe aos espíritos mais evoluídos que nós. Então, mas hoje nós estamos subordinados agora a justas limitações. Por quê? Porque agora nós estamos encarnados e existe uma série de limitações que nos impõem o trabalho de governar os nossos núcleos. Porque nós estamos sendo o tempo todo chamado, convidado, recrutado de todos os lados e de todas as formas para diversas direções. Então, se eu não assumir, não dirigir, não governar a minha consciência, as minhas atitudes, minhas palavras, meus sentimentos, meus pensamentos, eu estou perdido. Tá? Limitado eu estou. Eu sou obrigado a ficar aqui na Terra, às vezes num determinado local, numa determinada comunidade. E assim mesmo eu vou ter que trabalhar com a paz interior. E ele está dizendo assim: servido por várias potências. Isso é sem dúvida. Nós temos a potência da inteligência, do sentimento, a potência da criatividade, enfim, várias potências está disponível para nós. Nós estamos limitados, mas diversas potências estão disponíveis, traduzidas nos sentimentos e percepções. Se hoje mais ou menos você quer medir o seu potencial, medir a sua capacidade de governar, tá aí, ó. Observa as suas percepções e sentidos. Começa a se observar, porque é aí que está. Uma pessoa inteligente, por exemplo, ele é capaz de aprender mais do que uma aula simples. O menos inteligente, que não tem um exercício muito fácil da inteligência, ele é capaz de aprender menos do que foi dado na aula. E um de médio, na inteligência média, é capaz de aprender sim o que foi passado na aula. Então, devido a essas percepções, os sentidos nós somos capazes de perceber se nós somos um aluno que estamos além, na média ou abaixo de tudo que nos foi disponível na escola da vida durante a nossa reencarnação, os nossos potenciais. Será que estamos aquém? E o que estamos fazendo com isso também, né? Quando todos os centros, continuando aqui a leitura, quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, centros individuais de poder, ou seja, quando sua mente é um centro individual de poder, seu coração é um centro individual de poder, suas palavras, suas atitudes, seus sentidos, seus sentimentos, suas emoções estiver totalmente controladas, aí nós vamos dizer assim, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, ou seja, tudo colocado a serviço do bem, para o bem, na direção do bem, então a guerra será banida do planeta. Aqui é a fórmula para nós eliminarmos a guerra do planeta. Não é tomarmos na marra, na opressão, né, a conta de outros seres humanos ou de outros países. Não é
impor através da violência a outros. E sim, cada um de nós vai ter que administrar esses centros individuais de poder, pensamento, palavra, atitude, sentimento, sentidos, colocar ele todinho no rumo do legítimo bem. Então, a guerra será banida. Então não adianta nós pensarmos que Jesus está vindo para impor ou pôr a paz na terra. Seria um contrassenso, né? Para isso, continuando, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Então eles estão falando assim, ó, aqueles que já sabem, aqueles que já têm experiência, aqueles que já têm percepção de observar, que tem coisas a mais do que... Ele já tem condições de perceber que tem coisas a mais do que aquilo que é dito, escrito, falado. Ou seja, que tem mais evolução, eles precisam ter mais paz consigo. Então, se nós hoje somos os cristãos que admitimos ter mais conhecimento, porque o caminho dado por Jesus nos foi deixado bem claro, bem limpo para nós compreendermos, e se nós estamos nos esforçando, bom, não esqueça de que seu esforço vai te trazer também uma responsabilidade de se colocar em paz, de ser uma pessoa que vive em paz, na paz, para a paz, tá? Não se esqueça disso, porque senão de nada adiantará esse conhecimento. E aí, mais uma vez, estamos com potenciais de rumo. Quer ver um potencial muito simples, que a gente quase não fala, é o potencial da mente nossa. Nossa mente tem um grande potencial de construir e destruir, de amor e de ódio, emitindo energia. Então, se não tiver isso bem aplumado para o bem, como é que nós vamos colaborar com a paz? Se eu posso não estar fazendo nenhum mal, mas estou vibrando no ódio, na raiva, na vingança, eu estou prejudicando também, né? Às vezes, além disso, eu estou além de vingar, eu não faço nenhuma maldade, mas falo da maldade e contamino outros mais simples, que não pensam muito, e eles saem fazendo a maldade que eu não sou capaz de fazer. Então, a maldade, todos os centros nossos têm que estar continuando, né? Educar a visão. Então, aqui ele já vai falar quais são as ações que nós vamos fazer para não perdermos a paz conosco. Nós não vamos perder a paz, os outros não tem como eu controlar. Então ele está dizendo assim, eduque a visão, educar a visão, está falando. Então, tente ver além do comportamento do outro, além do comportamento do mundo, tente enxergar, né, o que está por trás de tudo isso. A ignorância, né, a ganância, a maldade, tenta enxergar. Porque assim você não fica preso a uma circunstância e entende o completo, o total. Então, educar a visão, para que você sempre veja que aonde o mal está, digamos assim, né, e aonde o bem pode atuar. Depois, a audição, aprenda a ouvir, ele está falando, né? Você tem que colocar, aprender a ouvir. É importante isso para nós. Quer ver uma coisa aqui que ele fala? Ó. Acho que vai ser lá na frente, né? Aprender a ouvir, porque normalmente a gente não ouve, né? Não ouve a vida
eu diria assim, nós não ouvimos as boas explicações, às vezes a gente não ouve os conselhos do Cristo, a gente não ouve os bons conselhos, porque a emoção toma conta, a tristeza toma conta, a raiva toma conta, e aí nós nos fechamos para as coisas boas. Então aprenda a ouvir, ou seja, mesmo diante de uma ofensa, de um conhecimento errado, mentiroso, enganoso, nós temos que saber ouvir, para que a gente possa identificar ali o quanto está errado aquele conhecimento. Se nós não soubermos ouvir, nós podemos cometer um outro erro. Qual é o erro? De tentar rebater aquele engano que está sendo dito ali e na pressa, na raiva, na emoção, cometermos um outro erro. Isso, porque quando você percebe, né? Quando você ouve a pessoa colocando para fora tudo aquilo que ela está atrapalhando, incomodando, seja na forma de raiva, de ira, de tristeza, de dor, de reclamação, ali você vai ver o quanto de energia e a qualidade dessa energia que estava preso ali dentro, a natureza daquilo, para você conseguir ajudar essa pessoa. Você consegue entender, inclusive, quais são as crenças que ela tem, quais são os conhecimentos que lhe falta para calçar, embasar a ela em outras teorias, em outras visões. Então, você começa, se você aprender a ouvir, você pode analisar com mais amorosidade aqueles que se dirigem até você e te atacam na vida. E vai conseguir achar que muitas vezes o motivo não é você. O motivo está na pessoa. Você é quem está na frente dela, ao lado dela, próximo dela, quando ela tem os seus ataques internos de consciência, os seus problemas. Então, se não fosse o Antônio, essa pessoa estaria perseguindo o João. Se não fosse o João, ele está perseguindo a Maria. Se não fosse a Maria, o problema sempre está no perseguidor, né? Então, e nós cristãos no meio disso? Nós precisamos aprender a manter a paz dentro de nós, a compreender que cada um, conforme o seu grau de compreensão, entendimento e expressão dos sentimentos, reagem de maneira diferente. Entender. Mais uma vez, não entreguemos a chave do nosso mundo interior para alguém que não seja nós mesmos, porque essa pessoa pode não fazer bom uso disso, ou seja, nos levar ao desequilíbrio. E aí eu vou dizer assim, ó, aí continuando, né? O gosto e os ímpetos, continuando, né? Primeiro, nós vamos ter que educar a nossa visão, educar a nossa audição. O gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Então observa, se você quer a paz no mundo, então você vai começar a se observar. Ele está dizendo assim, observa como você usa a sua visão. O que te chama mais atenção a ver, a assistir? Violência ou paz? Vamos ver. É como eu falo assim, há pessoas que todos nós temos uma tendência, né? Então, os violentos gostam de filmes violentos. Eu brinco assim, os zombeteiros, tem zombeteiro encarnado, adoro humor. Os românticos adoram histórias de amor, deprimidos, histórias tristes. Os que vivem, os medrosos, com filmes de terror. E cada um vai buscando massagear aquilo que os sentimentos que lhe proporcionam prazer, satisfação. Então, ele está falando, educa sua visão. Porque como que você
que busca, por exemplo, filmes de guerra, luta, morte, desastre, será que você é uma pessoa, se isso te proporciona assistir, e às vezes até no videogame, praticar essa violência, será que você vai ser uma pessoa pacífica quando algo te acontecer? Não, não vai ser. É uma reação sua, né? Se alguém trompar com você, se alguém te humilhar, se alguém falar um desaforo, imediatamente você vai buscar aquilo que você tem a sua tendência, tem a sua inclinação, a violência. Então, se você tem uma busca muito assistir, observar, valorizar as atitudes de paz, as práticas pacificadoras, você vai ser um pacificador. Ele diz, a audição, né? Então, olha, tome cuidado. O que você está fazendo com sua audição? Você gosta de ouvir briga, pedido de socorro, desespero? O que você gosta de ouvir? Porque se você não estiver inclinado a sua potência de audição para o bem, a hora que precisar de você, você vai reagir conforme você se treinou. O gosto e os ímpetos, tá tudo mostrando aqui para nós como que tá suas inclinações, como que você, muitas vezes eu vejo a pessoa falando assim, eu gostaria da paz, e aí é alcoólatra. Como que um alcoólatra quer a paz? Pense, como ele vai querer a paz? Se ele vive em guerra com ele mesmo, interior, né? Como ele vai querer a paz? Então, quando nós analisamos profundamente essa chamada paz, e vamos olhar as consequências de ter um mundo pacificado, eu acredito que muitas pessoas não se encaixariam, não pensaram que seria assim, tá? E aí vamos dizer assim, geralmente ele vai falar assim, geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações, é o que eu falei, e não segundo a realidade essencial, certo? Temos que tomar muito cuidado com isso. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Quer ver uma coisa? Muitas vezes nossos filhos reclamam de um pai, dos pais, que lhe abordam às vezes de maneira grossa, ríspida, dão uma bronca, entendeu? Gritam. Por quê? Né? Por que não analisar a intenção dos pais, mas sim a forma como os pais estão fazendo? Porque provavelmente esta criança que observa a forma e não a intenção, ela tem de ter uma inclinação injustas, né? A inclinação dela é sempre de orgulho, de autovalorização, de vaidade. Então a primeira coisa que ela vai dizer é assim: meu pai gritou comigo, ou minha mãe gritou comigo. Mas qual foi a intenção do pai e da mãe? Gritar à toa, perder a garganta? Perder a paciência, perder o equilíbrio? Ou o pai e a mãe, no grito, queria te ensinar porque te amava? Nós também, quando vamos crescendo, vamos tornando adultos, que aquela criança não aceita uma bronca, um grito, uma chamada de atenção duro, um sacolejão de um pai e de uma mãe, ele vai se tornar um adulto que ele não aceita de ninguém na vida. E sempre alegando isso. Olha a forma como você está falando comigo. Olha a forma como você... O que importa a forma, se o que nos engrandece é o conteúdo? Então,
Aí a vida começa a apresentar situações difíceis, até que a pessoa vai trabalhando a humildade, o orgulho e o ego para analisar, ouvir sempre o conteúdo e não ficar vendo a forma que são ditas. Aquilo que eu falo sempre, se o diabo aparecesse para nós, pata, chifre, tudo, e dissesse amai-vos uns aos outros, eu não amaria? Ah, mas foi o diabo que falou. Mas não é igual o que Jesus nos ensinou? Mas não é o meu bem quando eu faço isso? Mas veio do diabo. E, mais uma vez eu estou olhando a forma e não o conteúdo. As mensagens nos dadas têm conteúdo, e é o conteúdo que é importante. Pode ser o contrário também. Eu posso ver um Jesus na minha frente e ele disser assim, olho por olho, dente por dente. Eu aceitaria isso? Claro que não. Tá certo? Violência por violência. Nunca haverá fim da guerra. Então, nós vamos entendendo que o que nós estamos registrando, o que nós estamos abertos a registrar, está muito ligado às perturbações internas nossas. Se eu sou orgulhoso, eu só percebo tudo, qualquer movimento que fazem, se estão querendo me humilhar. Porque o humilde não se humilha, não se sente humilhado. Ele já é humilde. Não tem como humilhar um cristão humilde. Só se humilha uma pessoa vaidosa, orgulhosa. Eu não tenho como irritar uma pessoa calma. Eu tenho como irritar uma pessoa nervosa. Uma pessoa calma eu não tenho. Porque ela é calma, ela não se irrita. Agora, se ela for nervosa e não estiver irritada, eu posso ser o causador da irritabilidade dela, tá? Da violência. Eu não tenho como pegar uma pessoa pacífica e torná-la violenta, mas eu tenho como provocar uma pessoa violenta que está calma e torná-la de forma violenta. E assim eu vou indo. Então, eu estou despertando nas pessoas, sempre vai ser assim, até as obsessões nos estudam para atacar em nós aquilo que nós temos guardado dentro de nós. Muitas vezes até nós nos surpreendemos com os nossos obsessores. O que eles descobrem que nós somos e nem nós tínhamos prestado atenção. Então, por isso, ouça mesmo. E ele diz assim: anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva, que nos absorvem a inteligência. Então, nós estamos sempre defrontando, encontrando situações, paisagens, com luz e com treva. Convites, chamados, estímulos de luz e de trevas, nos instigando ao ódio ou à paz, à tranquilidade. E ele diz assim: sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Então, quando alguém manda uma notícia bomba para nós, alguém fala algo ruim, não sinta, não se permita sentir o caos, tá? Pense o que está em profundidade, o que Deus quer nos ensinar através daquela situação, daquela pessoa, seja o que for, da calamidade, da catástrofe, porque você está envolvido nessa situação. Pense, e você vai perceber que você não vai mais se desesperar, perder o seu equilíbrio tão fácil assim. Procure isso. Não se entregue com facilidade, não. Tá? Nós podemos refletir ou nos entregar aos caos. Então ele fala assim, diante de uma situação, reflita. Não se entrega ao caos. Reflita. Quando você reflete, quando você decide, vou refletir, vou analisar, vou pensar, você está no comando. Quando você se entrega ao caos, a rebater a tudo aquilo que vem contra você, você perdeu o controle.
Você não está no comando. Então, continuando, eis porque quando nos seja possível, quando nos for possível, façamos serenidade em torno de nossos passos. Olha, a gente vai começar assim, sempre que for possível, mas depois a gente vai fazer o esforço para fazer sempre, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Então, sempre que for possível, sempre que você achar, sentir que é capaz de controlar a sua paz, sua serenidade, coloque ela em ação. Seja pacífico, seja tranquilo, se mostre sempre calmo. Controle-se. Essa é a verdade. É a lição, né? Vamos plantar ao nosso redor sempre aquela visão de passividade. Sem calma, mas calma lá, vamos lá, antes de nós avançarmos aqui. A passividade não é não fazer nada. A passividade não é abaixar a cabeça para tudo. A passividade não é se calar diante de tudo. Isso é covardia. É uma coisa diferente, tá? Então, a passividade é eu ensinar, falar sem violência, de qualquer forma, tanto no sentimento, como na palavra, como nos pensamentos. É ver o meu irmão ou entender uma situação sempre da melhor ótica possível. Qual é a ótica? Colaborar para o bem, tá? Então essa história de que alguém fala assim, não adianta falar alguma coisa para fulano, ele não, o que ele te falou? Não, ele não fala nada, ele é muito tranquilo. Não, esse não falar nada e ser tranquilo é covarde, porque o tranquilo fala. Porque o tranquilo fala? Porque ele tem inteligência e tem conhecimento. Ele só não perde a calma a hora de falar. Então, a omissão é uma maneira de covardia. Tá certo? Não. Eu tenho minha opinião, mas eu não quero discutir sobre ela. Mas se me dão oportunidade, eu a coloco. Ninguém concorda? Ótimo. Eu tenho a minha opinião, não vou discutir, não vou debater, não vou impor. Mas todos sabem a minha opinião. Isso é muito, muito importante. Aquela ideia que a gente tem de que passivo é aquele que nunca a gente sabe o que ele pensa, isso não existe. Tá? Aliás, eu digo até mais. Você gostaria de ter um animal que você não sabe se ele gosta de você ou não, se ele morde ou não morde? Você gostaria de ter alguém do teu lado que você não sabe se ele concorda ou discorda, se ele é amigo ou inimigo seu? Então, a ideia que a gente tem da passividade não é criar dúvida na cabeça da gente sobre o que as pessoas falam. O que essa pessoa pensa? Não sei, ela não fala nada. Não ser omisso. Falar, posicionar, sem discussão, sem impor. Porque sem a calma, vou voltar a ler, é impossível observar e trabalhar para o bem. Mas ele não está falando que em nome da passividade não trabalhe para o bem. Seja pacífico e não trabalhe para o bem. Ele está falando, não. Sem calma, a calma é apenas um passo para você trabalhar. É a forma como você trabalhará para o bem. Mas não é o fim. Não, eu já optei eu sou uma pessoa calma, então eu nunca opino, não falo nada, nunca coloco nada, sabe? Aceito tudo. Não. A calma é a maneira como você pratica o bem. É a forma. Então faça tudo o que tem que ser feito com calma. E não entre nessa de que calma é não fazer nada. Omisso. Sem paz dentro de nós, continuando, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Mas temos que ter paz dentro de nós. E aí então,
Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Paz verdadeira, ela começa dentro de nós. Portanto, nada aqui fora vai impor a paz em nosso planeta, para nós humanos. Nada, nada, porque isso, todos os métodos, todas as formas de impor sobre violência, sobre imposição, sobre coação, pelo medo, não importa a técnica, que obriga-nos a ter paz, nunca funcionará, irá falhar. A verdadeira paz é aquela que nasce no coração de cada um de nós, e nós vamos nos unirmos por afinidade pacífica. É a única que vai prevalecer nesse planeta.